noite, caros seguidores do Benza Podcast. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Para hoje eu tenho um convidado, ele que é especialista em vendas. Então, para você que tem interesse em ser um grande empreendedor, um grande vendedor, não perca essa entrevista por nada. Muito obrigado, Eumenes Lenga. É um prazer grande receber-te aqui no Benza Podcast para então poder partilhar os teus conhecimentos conosco, né? Muito prazer, muito prazer. Desde já agradecer pelo convite formulado e parabenizá-los pela iniciativa que tiveram, pela estrutura desse podcast lindo. Então, vamos a isso. Empreendedorismo nos dias atuais é o nosso tema de hoje, então fique ligado. Doutor Lenga, quais são os principais desafios que os empreendedores enfrentam hoje em dia e principalmente com a subida do preço no mercado angolano? Ok, muito bem. Uma pergunta pertinente por acaso. Exatamente. Eu vou começar por dizer algo que acaba por ser chave e é algo que é muito fundamental que as pessoas tenham noção. E para os mais atentos, isso vai definir um percurso muito mais brilhante para aquilo que desejam, para aquilo que pretendem alcançar. No entanto, o empreendedorismo não é sobre fazer, é sobre ser. Antes de tu pensares em empreender, tu deves primeiramente se capacitar como empreendedor. Tu não deves aprender apenas com os atos ou com o processo do percurso do empreendedorismo ou da atividade. De antemão, tu deves procurar se alinhar ao perfil do empreendedor. Primeiro, como pessoa, porque, na verdade, o empreendedorismo, a empresa por si só, é um aspecto corporativo. É um corpo, por isso é que se diz é uma corporação, é algo corporativo e que depende de um cérebro. O cérebro é o CEO. E para pessoas que têm iniciativa de empreendedorismo, primeiramente devem se capacitar, se habilitar. Devem olhar muito para o perfil de um empreendedor para poder desempenhar da melhor forma o empreendedorismo. Porque muitos acabam por caminhar no escuro porque desconhecem os aspectos fundamentais do percurso de um empreendedor. Primeiro procura saber o que é que um empreendedor precisa saber. Porque, às vezes, muitas das vezes, a gente vê os empreendedores bem-sucedidos e nós popularmente dizemos que, olha, o camarada tem visão, olha, essa pessoa tem visão. Não é visão, é conhecimento. Porque ninguém vê e descreve o que não conhece. Então, a base de ter iniciativas e tomar atitudes mais certas é o conhecimento. Tem que saber. Então, tem que estar habilitado. Isso é um conselho para as pessoas que pretendem empreender, que pretendem ter uma iniciativa sobre o empreendedorismo. Habilitem-se primeiramente. Antes de qualquer coisa, antes de marcar qualquer passo, tem que saber. Não é normal tu controlares contas, porque estás a falar de empreendedorismo, estás a falar de gestão. Não é normal tu gerir sem teres a capacidade de cálculo, sem teres a capacidade de gestão comercial. Não é normal. Então, primeiramente, deves te habilitar para poder aprender a ter o controle. É mais ou menos sobre isso. E se faz favor. Sim, desculpa, doutor Lenga. E, por exemplo, para aquelas pessoas, né, que gostam de empreender no intuito de querer se mostrar. Por exemplo, eu tenho um podcast, né? Eu quero ter um podcast, quero me focar num podcast simplesmente para me mostrar nas pessoas que eu tenho um podcast, que eu tenho uma mini empresa, que eu tenho. Qual é o risco ou o erro que essa pessoa pode ter futuramente? Acaba por ser uma pessoa descredibilizada, acaba por ser uma pessoa na qual vai perder estatuto, porque o que se diz não é o que se faz, o que aparentemente é, não é o que é. Então é necessário que... Nós somos um povo que, de certa forma, somos muito ideológico, temos boas ideologias, partilhamos muitas boas ideias, falamos bonito, mas na prática é muito o contrário. Nós aconselhamos muito bem as outras pessoas, mas nesse segmento da vida fazemos muitas coisas que comprometem aquilo que nós dissemos. E é sobre isso. Por isso é que uma dita pessoa disse que faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Então, se sabes o que o certo é isso, por que tu não fazes também o certo? Só falas o certo.
Então, chega a ser um bocadinho complexo. É necessário que a gente, por mais do que ter boas ideologias, sejamos praticantes, porque se nós acreditamos nisso, é porque temos noção de que é o melhor caminho para nós garantir o sucesso e atingir os nossos objetivos. Então, vamos procurar ser mais práticos do que teóricos. Ok. Doutor Lenga, eu tenho uma questão, eu acho que eu tenho que fazer logo no princípio, né? Porque se calhar tem muita gente lá em casa que não sabe o significado, né? O que é ser empreendedor? O que é ser empreendedor? Ser empreendedor é ter a capacidade de diagnosticar uma necessidade ou ter a capacidade de diagnosticar uma necessidade ou carência que a sociedade vive com o propósito de vender a solução. A solução tem duas versões, ou serviço ou produto. Então, a partir do momento que tu constatas um anseio, uma necessidade, um desejo, uma carência no meio da sociedade e tu conseguires aplicar uma solução e essa solução vem com uma taxa de rentabilidade, aí sim estás a ser um empreendedor. Então, essa solução pode ser por via de produto ou por via de serviço, que é uma atividade. Então, aí estaria a ser um empreendedor, porque empreendedor é sobre as oportunidades que vão sucedendo dia após dia. Então, temos que ter a capacidade de como tirar proveito das adversidades que a sociedade vive. Por exemplo, um exemplo vivo, as pessoas morrem, infelizmente, desculpa, o exemplo me surgiu agora na cabeça, as pessoas morrem, infelizmente, mas por trás dessa tragédia tem um lado bom. Nós temos que perceber que, por mais coisas negativas que aconteçam, tem sempre um lado a sorrir, tem sempre um lado a ser beneficiado. Por exemplo, após a morte de alguém, há necessidades de logística, há necessidade de poder sepultar essa pessoa, e essa pessoa na qual foi morto é colocado numa caixa e essa caixa comercializa-se. Por isso é que temos aí N agências funerárias que, em detrimento de um problema, conseguem ter também algum benefício disso, vendendo as caixas. É por aí. Então, Ai, doutor Lenga, doutor Lenga, esse teu exemplo é por aí. Vai ser cancelado. É por aí. Não é sobre. O empreendedorismo é sobre isso. É sobre saber aproveitar as oportunidades. Enquanto uns choram, outros vendem um lenço para limpar as lágrimas. É sobre isso. Enquanto uns choram, outros vendem aí os caixões, as flores. É sobre isso. Isso é que é empreendedorismo. Diagnosticar uma oportunidade de vender solução diante de um problema. Aí sim está na base. Ser empreendedor é diagnosticar o problema da sociedade para assim oferecer uma solução. Limpo. Ok, uma linda definição. Limpo. Doutor Lenga, tu achas que é difícil ser empreendedor aqui em Angola? É difícil? Não é difícil ser empreendedor. Qualquer um pode ser empreendedor. É nenhuma parte do mundo. Eu posso dizer que ser empreendedor é uma dádiva. É tipo um super-herói, é um superpoder, é uma característica que faz com que tu te tornes 2 vezes aquilo que tu já és. Porque ser empreendedor é algo muito grande. Já conforme tivemos a dizer há bocadinho, empreendedorismo é vender solução. Então, se tu fores fonte de solução de um determinado problema, significa dizer que tu és alguém muito especial dentro da sociedade. Então, não é difícil a qualquer lado do mundo, digo eu, quando segue-se o que é recomendado, conforme eu já havia dito, quando tu te refletes aquilo que é o perfil de um empreendedor. Fica-te muito mais fácil lidar com a diversidade. O nosso país tem problemas como qualquer país, por isso é que as revoluções é mundial. Se fores para o Brasil, vais encontrar lá também outros problemas. Vais para o Brasil também, por mais que os problemas não sejam os mesmos que os nossos, mas para cada realidade tem adversidades, tem problemas. Então, para poder lidar com esses tipos de problemas, tu deves ter um perfil adequado para poder enfrentar isso. O empreendedor deve ser alguém persistente, deve ser uma pessoa extremamente inteligente, deve ser uma pessoa com a capacidade de criatividade, deve ser uma pessoa que olha não para o presente, mas sim para o futuro, olha 2 dias depois daquilo acontecer. Então, são N capacidades que o empreendedor deve ter para olhar as coisas de ânimo mais leve. Enquanto o mundo chora, o empreendedor levanta a cabeça e olha para a solução, não para os problemas. Não debate problema, debate soluções. Então, é mais ou menos sobre isso. Uau!
Então ser empreendedor é uma dádiva. É uma dádiva. É uma dádiva, É uma muito dádiva. bom. Doutor Lenga, como a inovação influencia o sucesso de um negócio atualmente? Podes dar alguns exemplos de empresas que se destacaram por sua capacidade de inovar? Isso é algo muito, como que eu posso dizer, algo muito bonito e algo muito prático. Que as pessoas, é uma ferramenta, a inovação é uma ferramenta para o mundo do empreendedorismo, principalmente para o mundo comercial. No entanto, deve-se fazer um estudo de adesão ao produto ou ao serviço que nós oferecemos e procurar inovar da melhor forma, porque por vezes aparentemente o mercado se encontra saturado. O mercado saturado é aquele mercado na qual há mais oferta do que procura. Normalmente tem mais pessoas a vender do que pessoas a comprar. E para tu teres a adesão dos clientes dentro de uma situação dessas, deves ter inovação. As inovações a gente deve apresentar de várias formas. Por exemplo, tu estás a vender você está a vender o mesmo produto que eu, mas se calhar a forma de pagar o meu produto é diferenciado. Comigo tu podes fazer o pagamento a prazo. Se for 500 kwanzas, podes pagar por 2 parcelas. Vendemos o mesmo preço. No final, como ambos fazemos o balanço das vendas mensalmente, acabamos por ter os resultados mensalmente, mas antes do mês terminar eu já consigo ter um resultado daquilo que eu previa. Não preciso imediatamente vender o meu produto, pronto pagamento. As pessoas desconhecem isso. Há clientes que querem comprar, mas não têm capacidade atual de comprar com valor total. Até querer juntar, aquilo que começou a juntar já desapareceu e acaba por nem comprar o produto porque o valor que estava a guardar para aquilo acabou por... Cliente e tu és o vendedor. Certo, certo. Eu quero água. Bom, boa tarde, senhor. Bom, eu quero esta água. Epa, convence-me a comprar a sua água, senhor Lenga. Primeiro que temos que medir já o meio ambiente, trabalhar sempre com verdade para o cliente não se sentir burlado ou coisa parecida, ou persuadido. Podes persuadir, mas não podes dar a entender que estás a persuadir a pessoa. Por exemplo, apresentando verdades ao estado climático, conforme está calor, senhora Ayala, muito boa tarde, como está? Atendendo ao estado climático, está muito quente, uma água podia lhe fazer bem. Vejo que tem uma pele muito linda e para permanecer com esse tom de pele é preciso hidratar e oferecemos essa água para poder resolver essa situação e consoante o preço que a gente tem, nós oferecemos essa água a 100 kwanzas, mas caso não gostar pode fazer a devolução. Quer dizer, tu garantes de certa forma credibilidade ao cliente, caso isso para os nossos produtos, porque às vezes os clientes não compram por medo de arriscar, por medo de se eu comprei eu não gostar, se eu comprei não me for útil. Então, mas nós garantimos que vai gostar da água, não leva só para si, onde vai se calhar vai encontrar alguém e essa pessoa se sentiria muito... Epa, o clima, a tua pele, não sei o quê, não sei o quê. Aí a pessoa pode Por ficar mais que assim, não tenha sede, ela vai olhar para a água, fala, não, tem razão. tenho que hidratar hoje, não bebi água. Ou começas a perguntar logo, desculpa, senhora Yala, já bebeu água hoje? Ei, por acaso não. Ou nem que dizes, não, já bebi. Aí tu já despertas um interesse que é necessário. Okay. E, aí tá, e ele não precisa saber se queres que tu compres a água ou não. Ele precisa saber que tu estás a vender a solução. O cliente vai se rever na necessidade de... Tu deves vender esse campo de compreensão para o cliente. Não compre a água. O cliente não gosta de se sentir forçado. Deves apresentar benefícios que o produto vai lhe proporcionar e, por sua vez, o cliente vai tomar a iniciativa de comprar a ti, porque apresentaste informações que lhe levarão a aderir ao teu produto. Exatamente. Então, é mais ou menos sobre isso. É necessário ter essa capacidade de interagir com os clientes. Uau. Então, deve ser por isso que estamos... que tem muitos e muitos empreendedores e é muito bom ter essa tática ou essa técnica, né? De convencer
persuadir-me no bom sentido e não de bajular. Não de bajular, certo? Porque tem já também que querer bajular. E, doutor Linga, como um empreendedor deve lidar com o fracasso? Uma vez que estamos numa sociedade que quase todo mundo está vendendo a mesma coisa. Estamos a vender a mesma coisa e tu também entras com um negócio que tem, por exemplo, 20 pessoas a venderem. Você tem que estar pronto para o fracasso e para o sucesso, né? Para o fracasso e para o sucesso. Os êxitos. Para os êxitos, aí os bônus e etc. Então, como empreendedor, deve saber lidar com o fracasso. Tem que perceber que, como tudo na vida, uma jornada é feita por altos e baixos. E perceber que os momentos baixos são os momentos que devemos estar mais atentos, porque são os momentos que nos proporcionam maiores ensinamentos e melhores ensinamentos, porque as coisas, quando está tudo bem, quase que a gente não aprende, acabamos no conformismo. Então, nos momentos mais difíceis, aí é onde nós vamos conseguir perceber as nossas debilidades, porque nós não somos grandes ou melhores pelas nossas qualidades, é pelos nossos defeitos. Então, quando nós percebemos quais são os defeitos que a gente tem, quais são os nossos fracassos, aí sim nos tornamos uma pessoa melhor, porque estaremos é como uma pessoa que está a lidar sempre com elogios. Uma pessoa que está a lidar sempre com elogios, quando receber uma crítica, acaba por se sentir muito, mas muito abalado. E uma pessoa que é normalmente atacada, normalmente é criticado, tem uma postura muito mais equilibrada, porque trabalha mais nos seus pontos fracos. Então o empreendedor deve estar atento nos momentos de baixa, tem que estar atento nesses momentos, porque são os momentos que vão definir o equilíbrio da sua jornada. Então deve procurar sempre solução imediata. Aí é onde vem já a capacidade do empreendedor, deve saber o que pode aplicar. E os inteligentes, uma questão que eu vou deixar aqui de passar, os inteligentes resolvem problemas, os sábios evitam. Então, quando tu já cometeste um erro, lidaste com as consequências e superaste, não podes voltar a lidar com um problema do mesmo gênero. Tu tens que procurar ferramentas para precaver aquele tipo de problema. Aí já te tornas sábio, porque a experiência te determinou que aquela situação não é boa e para poder evitar, vamos fazer assim. Chama-se método de precaução. Então, os momentos baixos, os momentos difíceis, são momentos para nós lidar e superar, e as situações vindouras, para nós termos a capacidade de evitar. Não devemos estar habituados a resolver problemas. Temos que procurar evitar os problemas mediante as experiências nossas e dos outros. Ok, exatamente. Doutor Lenga, de que forma o empreendedor deve manter-se em um mercado tão competitivo? Isso é muito bom. Calma, desculpa, antes de responder, esta questão, né? Por exemplo, eu, Benza tem o meu podcast, o meu projeto, e tem por aí também vários podcasts. Assim que eu fiz a estreia do meu projeto, depois veio surgindo mais aí outros podcasts. Certo. Outros podcasts e etc. Então, como eu, Benza e a Lala, devo me manter neste ramo, né? Uma vez que tem vários e vários outros podcasts por aí. É necessário perceber que a competitividade é coletiva, mas os objetivos são particulares. Tu sabes de onde vens e sabes para onde vais, e cada um por si. A concorrência é importante porque nos motiva a trabalhar mais e mais, mas não devemos trabalhar muito em volta da concorrência, porque senão acabamos num ciclo vicioso, porque a competitividade às vezes nos vicia e nos conforma em estar num ciclo único. Vamos trabalhar igual à concorrência, depois não focas muito no teu trabalho, vais focar mais na concorrência. Olha, aí aumentar, aí também vou aumentar. E perdes a tua essência, a tua particularidade, que é muito precisa, porque na verdade o que vai te tornar único são particularidades tuas. Foca-te no motivo que te levou a começar a fazer o que tu fazes, o objetivo que te levou a fazer o que tu fazes, e faça de forma gradual. Olha para a competitividade e concorrência com a motivação de que os outros estão a trabalhar e devem trabalhar mais. Mas acima de tudo, eu gosto muito de pensar fora da caixa, e isso aqui é uma das ferramentas muito úteis para o mundo do empreendedorismo e para vocês como criadores de conteúdo, podcast e tudo mais.
é necessário você marcar um passo à frente. É bom quando tu sentes de certa forma, em vez de se sentir inspirada, passa a inspirar pessoas também. Exato. Porque a ideia entra de uma forma para a nossa mente, mas já não sai da mesma forma nunca. Tu podes ler um livro, mas a maneira com que tu vais explicar sobre o conteúdo do livro vai ser de outra forma. O cara já vai ter particularidades da tua forma de pensar, a forma de refletir. Então, tudo que tu aprendes, tudo que você aprende, quando colocares essa energia dentro daquilo que é a tua atividade, vai sair com uma outra natureza, com uma outra particularidade, e aquilo é que tem os objetivos essenciais. É muito importante. Ok. Exatamente. Doutor Lenga, como um empreendedor deve garantir que não está sacrificando a sua saúde mental em prol do trabalho? Eu podia usar aqui algumas palavras Pode usar! Formais Pode e politicamente corretas e dizer que devemos medir, que assim. Mas eu tenho que ser sincero, o empreendedor dorme, descansa, mas o cérebro não para de trabalhar. Não tem como não condicionar ou não meter em causa a sanidade mental. O empreendedor vai ter que... E se é os primeiros investimentos e dos primeiros sacrifícios que o empreendedor faz, não é o dinheiro, não é o capital, é mesmo a sanidade mental. Porque só os empreendedores entendem isso. Estão a dormir, mas estão a sonhar com aquilo. Amanhã ainda nem chegou, mas hoje o cérebro já está a funcionar como se estivesse a acontecer. A programar como seria, como não seria, como faria. Então é um trabalho que de certa forma acaba por ser muito exigente por parte da nossa mente, porque precisamos. Como empreendedor, deve garantir que não está sacrificando a sua saúde mental em prol do trabalho. Certo, eu podia usar aqui uma resposta politicamente correta, como deveria ser e o que é recomendável a nível do ponto de vista psicológico, aconselhamento e tudo mais. Mas o que eu devo dizer é a realidade. A realidade é que o empreendedor não tem como empreender sem sacrificar a sua sanidade mental, porque se é das primeiras coisas a serem sacrificadas, a serem investidas, nem é o capital, é mesmo a sanidade mental. O empreendedor pode estar a dormir, pode estar a descansar, mas o cérebro não para de funcionar. Está sempre a pensar no projeto, está sempre a pensar 2 vezes mais do que devia pensar, está sempre a estruturar, está sempre a pensar no próximo passo. E isso é que vai garantir o sucesso, o êxito. O empreendedor já vive psicologicamente o que ainda nem está próximo, o que está para acontecer daqui a algum tempinho. Então, isso é que define o sucesso, criar estratégia, criar estruturamento. Então, é necessário pensar, é preciso inovar, é preciso estruturar. Isso, de certa forma, sacrifica mesmo a nossa mente e é essencial. De uma forma ou de outra. Ou de outra, sim. Acaba mesmo por afetar a nossa saúde mental. Não tem como. Mas isso acontece mais quando, por exemplo, o empreendedor está a começar, né? Entrou agora no mundo do empreendedorismo, se calhar investiu um dinheiro tão alto e fica ainda, será que vai sair lucro? Será que não vai? Será que vou ganhar? É mais ou menos isso, doutor Lenga. Quem está debaixo da sombra